Já parou para pensar que seus relacionamentos sempre terminam do mesmo jeito? Parceiros diferentes, histórias diferentes, cidades diferentes, até anos diferentes, mas o desfecho. O desfecho é sempre o mesmo. A mesma briga irracional. O mesmo distanciamento gélido. A mesma sensação de abandono. O mesmo tipo de dor que te consome por dentro. E você se questiona: o que tem de errado com você? Por que atrai sempre o mesmo perfil de pessoa? Por que insiste em repetir os mesmos erros? Por que a sensação de que existe um script invisível ditando as regras do seu romance trágico? Carl Jung, o renomado psicólogo, desvendou essa charada. E a resposta: prepare-se. Vai te impactar. Porque esse script existe sim, mas a verdade dura é que não foi você quem o escreveu. Foram seus pais. Deixe-me apresentar Ana. Ana tinha 38 anos e um histórico amoroso que mais parecia um looping infinito. 3 casamentos desfeitos, 6 relacionamentos sérios desmoronados, todos findando da mesma forma sombria. Começava com uma explosão, uma química insana, uma conexão que parecia obra do destino. Aí, gradualmente, o parceiro se tornava distante, cada vez menos disponível, mais crítico, mais frio, como se uma barreira de gelo se erguesse entre vocês. Ana, desesperada, se esforçava mais, tentava agradar, abria mão de si mesma, perdia sua identidade no esforço insano de manter a chama acesa. E, inevitavelmente, o parceiro partia para nunca mais voltar. Ou, no limite da exaustão, ela explodia em fúria e terminava tudo em prantos. O ciclo se repetia. Sempre. Aos 38 anos, Ana acumulava 3 divórcios. 3 vezes o mesmo padrão se manifestando. 3 homens diferentes que convergiam para a mesma história de desamor. E o mais aterrorizante: Ana conseguia enxergar o padrão se manifestando. Ela sabia, no meio do relacionamento, que o final seria amargo, mas se sentia impotente para mudar o curso dos acontecimentos. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Você vê tudo se desenrolando. Você sabe o que vai acontecer, mas suas mãos se recusam a obedecer. Seu corpo paralisado continua na mesma direção. Quando Ana buscou ajuda, aos 38 anos, a primeira pergunta que jorrou de seus lábios foi: por que eu só atraio homens emocionalmente indisponíveis? A resposta de Jung mudaria tudo. Você não atrai homens emocionalmente indisponíveis por um mero acaso do destino. Você os reconhece. Você sente uma familiaridade assustadora com eles. E essa familiaridade se confunde com amor. Deixe-me explicar. O pai de Ana era um homem presente, fisicamente, mas um fantasma emocional, trabalhador incansável, provedor dedicado, mas silencioso, distante. Ele saía para o trabalho antes do sol raiar. Voltava quando a noite já havia engolido o dia. Sentava-se em frente à televisão, alheio ao mundo. Jantava em silêncio sepulcral e se recolhia para dormir. Nos fins de semana, estava sempre ocupado com algum projeto. Consertando a cerca, cuidando do jardim, trancado na garagem, em qualquer lugar, desde que fosse o mais longe possível da família. Ele nunca disse "eu te amo" para Ana, nunca a elogiou, nunca demonstrou afeto, nunca esteve emocionalmente disponível quando ela precisava. Ana cresceu faminta pela atenção do pai, tentando desesperadamente ser boa o suficiente, tentando merecer o amor paterno. Tirava notas excelentes para que ele a notasse. Ajudava nas tarefas domésticas para que ele a aprovasse.
Mantinha-se em silêncio para não incomodá-lo. E ainda assim, nunca era o suficiente. O pai partiu para o outro mundo quando Ana tinha apenas 22 anos. Morreu sem nunca ter dito que a amava, sem nunca ter expressado orgulho, sem nunca ter preenchido o vazio gigantesco que sua ausência emocional havia escavado na alma da filha. Esse padrão se instalou no inconsciente de Ana como um programa de computador malicioso. Um código cruel que dizia: amor significa se esforçar para conquistar alguém que não está disponível. Quando Ana amadureceu e começou a se envolver em relacionamentos, ela não buscava, conscientemente, homens indisponíveis. Mas seu inconsciente os reconhecia instantaneamente, como um radar infalível. Homens disponíveis, afetuosos e presentes. Pareciam insonsos para ela, sem graça, sem química, sem aquela sensação de que algo importante estava acontecendo. Homens distantes, frios e indisponíveis. Irradiavam eletricidade. Uma paixão fulminante, uma conexão magnética. Aquela sensação de que ele é especial. Não era conexão, era reconhecimento. O inconsciente dela gritava: esse aqui é como o papai, esse aqui eu sei como lidar. Esse aqui eu preciso conquistar. E o ciclo se repetia. Primeiro marido. Conheceu aos 24 anos. Ele era misterioso, reservado, obcecado pelo trabalho. Ana passou 3 anos tentando fazê-lo se abrir. Ele nunca se abriu. Ela se exauriu. Segundo marido. Conheceu aos 29 anos. Parecia diferente no início, mais comunicativo, mais presente, mas aos poucos se fechou em sua concha. Tornou-se irremediavelmente como o primeiro. Ana passou 4 anos tentando resgatar o homem do começo. Nunca conseguiu. Terceiro marido. Conheceu aos 34 anos. Dessa vez, ela jurou de pés juntos que seria diferente. Mas o padrão se repetiu com uma precisão cirúrgica. O mesmo ciclo vicioso. A mesma esperança desfeita. A mesma decepção amarga. 3 tentativas. O mesmo resultado fracassado. Jung chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. Nós repetimos padrões dolorosos não porque apreciamos o sofrimento, mas porque o familiar parece seguro, mesmo quando é destrutivo. Seu sistema nervoso foi calibrado na infância. O que você experimentou como amor naquela época se tornou seu modelo de amor para sempre. Se amor significava abandono intermitente, você buscará parceiros que te abandonem intermitentemente. Se amor significava crítica constante, você buscará parceiros que te critiquem constantemente. Se amor significava ter que conquistar atenção, você buscará parceiros que te façam implorar por atenção. Não é uma escolha consciente, é uma programação inconsciente. E o mais assustador, quando você encontra alguém que oferece um amor saudável e equilibrado, seu sistema nervoso entra em colapso. Parece errado, parece sem graça, parece que algo está faltando. O que está faltando é o trauma, é a adrenalina da incerteza, é a montanha-russa emocional que você aprendeu a chamar de amor. Mas calma, porque agora vou te revelar os 4 padrões parentais que originam os 4 tipos de relacionamentos repetitivos. Primeiro padrão: pais com frieza emocional. Esses pais estavam presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Não expressavam afeto. Não validavam sentimentos. Não estavam disponíveis quando a criança clamava por conexão. O pai ou a mãe trabalhava em excesso ou vivia distraído.
ou simplesmente não sabia como se conectar emocionalmente. A criança, então, aprende que amor significa se esforçar para conseguir atenção. Que amor é algo que precisa ser conquistado, que você nunca é bom o suficiente para merecer amor incondicional. Na vida adulta, essas pessoas atraem parceiros emocionalmente indisponíveis. Confundem distância com mistério. Confundem ter que conquistar compaixão. Confundem migalhas de afeto com amor verdadeiro. E quando encontram alguém disponível, sentem que algo está errado. Onde está o desafio? Onde está a conquista? Se ele está disponível, deve ser porque não vale a pena. Ana personificava esse padrão. Cada parceiro era uma nova tentativa de conquistar o amor do pai. E cada fracasso era a confirmação sombria de que ela não era boa o suficiente. Segundo padrão, pais críticos e perfeccionistas. Esses pais nunca estavam satisfeitos. Nada era bom o suficiente. Cada conquista era minimizada. Já reparou que seus relacionamentos, inevitavelmente, acabam sempre da mesma maneira? Parceiros diferentes, histórias diferentes, cidades diferentes, até anos diferentes. Mas o ponto final é sempre o mesmo tipo de discussão, o mesmo distanciamento cruel, a sensação de abandono, a dor lancinante, a raiva. E você se pega pensando, o que há de tão errado comigo? Porque eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Porque repito os mesmos erros? Porque parece que existe um script invisível controlando minha vida amorosa, me levando sempre ao mesmo destino fatal? Cada erro era amplificado. Você tirou 9? Por que não tirou 10? Você ganhou o segundo lugar. Por que não ganhou o primeiro? Você fez bem, mas poderia ter feito melhor. A criança aprende que amor significa performar perfeitamente. Que qualquer falha significa perda de amor. Que você só tem valor quando não comete erros. É uma barra pesada, né? Na vida adulta, essas pessoas atraem parceiros críticos ou se tornam excessivamente autocríticas em relacionamentos. Aceitam críticas destrutivas como normais. Acham que merecem ser corrigidas constantemente. Que loucura, né? E quando encontram alguém que aceita suas imperfeições, desconfiam. Ele não está vendo meus defeitos? Ele vai perceber e me deixar? É como se a pessoa estivesse esperando a bomba explodir. Conheci um cara chamado Ricardo que tinha esse padrão. A esposa o criticava constantemente. A roupa que ele usava, as decisões que ele tomava, a forma como ele falava, a forma como ele dirigia, a forma como ele existia. Ricardo achava isso normal. Achava que esposas eram assim. Achava que era papel da parceira corrigir os defeitos dele. Que visão distorcida, porque sua mãe era assim e o pai também. A casa era uma competição de quem conseguia apontar mais falhas. Imagina o peso disso na formação de alguém. Quando uma mulher amorosa e gentil se interessou por Ricardo, ele terminou em 3 meses. Ela é fofa demais, ele disse. Não tem personalidade. Não me desafia. O que ele chamava de desafio era crítica constante. O que ele chamava de personalidade era ataque. O que ele chamava de falta de interesse era, na verdade, aceitação incondicional. Ricardo não sabia receber amor sem crítica. Não sabia o que fazer com aprovação. Não sabia existir sem alguém apontando suas falhas. É uma prisão emocional. Terceiro padrão: pais emocionalmente imprevisíveis. Esses pais oscilavam entre amor intenso e rejeição completa. Um dia eram afetuosos e presentes. No dia seguinte,
explodiam de raiva ou se tornavam gélidos, sem explicação. A criança nunca sabia qual versão do pai ou da mãe ia encontrar. A mesma ação que gerava elogio ontem gerava punição hoje. Que ambiente caótico. A criança aprende que amor é imprevisível, que você nunca sabe o que esperar, que a qualquer momento a pessoa amada pode se transformar em alguém hostil, e aprende a ficar em estado de alerta constante, lendo sinais, tentando prever, tentando controlar o incontrolável. Na vida adulta, essas pessoas atraem parceiros emocionalmente voláteis, relacionamentos de montanha-russa, intensidade extrema seguida de brigas explosivas, ciclos de aproximação e afastamento. E confundem essa instabilidade com paixão. Relacionamentos estáveis parecem monótonos. A ausência de drama parece ausência de amor. Uma mulher me disse uma vez, se ele não está gritando comigo ou me amando intensamente, eu acho que ele não se importa. Que triste, né? Ela não conseguia reconhecer amor sem a montanha-russa. A estabilidade parecia indiferença. Conheci um cara que tinha esse padrão com inversão. Ele se tornou o volátil. Em cada relacionamento, ele oscilava entre devoção total e frieza absoluta. Suas parceiras nunca sabiam o que esperar. Ele replicava o padrão, mas do outro lado, se tornou a versão do pai que o traumatizou. Não porque quisesse machucar, mas porque era o único modelo de relacionamento que ele conhecia. Alguns replicam o papel de vítima, outros replicam o papel de agressor. Mas é o mesmo padrão operando. É como uma peça de teatro com papéis trocados. Quarto padrão: pais controladores ou superprotetores. Esses pais não permitiam autonomia. Tomavam todas as decisões pela criança, ou usavam culpa e manipulação para manter o controle. Depois de tudo que eu fiz por você, se você me amasse, você faria isso. Você não é capaz de decidir sozinho. A criança aprende que amor significa controle, que ser amado significa abrir mão da própria vontade, que relacionamentos são estruturas de poder, não de parceria, que visão limitada. Na vida adulta, essas pessoas ou atraem parceiros controladores ou se tornam controladoras. Relacionamentos se transformam em jogos de poder. Intimidade se confunde com posse. Ciúmes e controle parecem provas de amor. E quando encontram alguém que respeita sua autonomia, interpretam como desinteresse. Ele não liga para onde eu vou. Ele não quer saber com quem eu falo? Então, ele não me ama? Conheci uma moça que terminou um relacionamento saudável porque o parceiro confiava nela. Ele nunca checava meu celular, ela disse. Nunca perguntava onde eu estava. Nunca ficava com ciúmes. Ela interpretou confiança como indiferença, respeito como falta de interesse, liberdade como abandono. Porque na família dela, controle era prova de amor. Se não controlava, não amava. Que paradigma destrutivo! Você pode ter reconhecido seu padrão em um desses quatro. Ou talvez seja uma combinação de mais de um. Porque raramente é simples. A maioria das pessoas tem elementos de 2 ou 3 padrões misturados. Porque raramente os pais têm apenas um tipo de disfunção. É um espectro. Mas o ponto é esse. O padrão não é acidental. Foi instalado na infância e está operando automaticamente fora do seu controle consciente. Carl Jung disse algo crucial sobre isso. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai direcionar sua vida. E você vai chamar isso de destino. É profundo, né? Ana achava que seu destino era sofrer no amor, que ela tinha azar, que os homens eram assim, que ela era amaldiçoada em relacionamentos.
Que crença limitante! Não era destino, era repetição. Era um programa rodando em segundo plano. Era o inconsciente dela buscando o familiar, mesmo quando o familiar era doloroso. Calma, porque agora vou te mostrar exatamente como isso acontece neurologicamente. Quando você era criança, seu cérebro estava formando conexões neurais em velocidade máxima. Cada experiência criava caminhos neurológicos. Cada padrão repetido fortalecia esses caminhos. É como construir uma estrada. Se o amor que você recebeu era intermitente, seu cérebro aprendeu que amor significa intermitência. Literalmente. As conexões neurais para amor incluem a expectativa de abandono. Se o amor que você recebeu era crítico, seu cérebro aprendeu que amor inclui crítica. As sinapses conectaram as duas coisas. Amor e crítica se tornaram neurologicamente ligados. Isso não é metáfora, é neurociência. O cérebro infantil não questiona, ele absorve. O que os pais fazem se torna o modelo do que amor é. E quando você cresce e encontra alguém que oferece amor consistente, sem crítica, sem abandono, seu cérebro estranha. Não reconhece. Não parece certo. A pessoa disponível e amorosa parece sem graça, sem química. Você não sente nada. Já a pessoa que replica o padrão dos seus pais desperta algo. Química. Química explosiva. Aquela sensação de que isso é especial. Aquela certeza de que encontrei a pessoa certa. Não é especial. É familiar. É seu cérebro reconhecendo o padrão e ativando as mesmas respostas da infância. A química explosiva. Que você sente não é amor, é reconhecimento de trauma. É seu sistema nervoso entrando em estado de alerta porque detectou algo familiar. Ana descreveu perfeitamente quando conheceu o terceiro marido. Quando eu olhei para ele, senti uma conexão instantânea. Já sentiu que seus relacionamentos, inevitavelmente, acabam sempre do mesmo jeito? Parceiros diferentes, histórias diferentes, cidades diferentes, até anos diferentes. Mas o ponto final é sempre o mesmo tipo de discussão, o mesmo distanciamento cruel, a sensação de abandono, a dor lancinante, a raiva, e você se pega pensando: o que há de tão errado comigo? Por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que repito os mesmos erros? Por que parece que existe um script invisível controlando minha vida amorosa, me levando sempre ao mesmo destino fatal? Como se eu já conhecesse ele a vida toda. Como se fosse destino. Como se finalmente tivesse encontrado a pessoa certa. Era destino, no sentido junguiano, o destino inconsciente que a compelia a repetir o padrão. O terceiro marido era exatamente como o pai, distante, trabalhador, com frieza emocional. E Ana gastou 5 anos tentando conquistá-lo, antes de aceitar que nunca conseguiria. 5 anos repetindo o mesmo padrão que repetiu a infância inteira. E o terceiro marido sabia. Ele percebia que Ana se esforçava demais, que ela abria mão de tudo, que ela vivia em função dele. Mas ele não mudava, porque pessoas com frieza emocional não mudam porque você se esforça. Elas simplesmente absorvem seu esforço, sem dar nada em troca. Ana estava tentando curar o pai através do marido. Estava tentando finalmente conquistar o amor que nunca teve. Estava travando uma batalha que nunca poderia vencer. Porque o marido não era o pai. E mesmo que fosse, o pai nunca teria mudado também. Então, como quebrar esse ciclo? Carl Jung deu a resposta. Mas ela é desconfortável. Você precisa tornar consciente o que está operando no inconsciente.
Precisa trazer à luz o programa que está rodando em segundo plano. E isso significa olhar para a infância. Significa admitir o que seus pais fizeram ou deixaram de fazer. Significa sentir a dor que você evitou sentir a vida inteira. Não é fácil. É muito mais confortável continuar repetindo o padrão e culpando a sorte. É muito mais fácil achar que o problema são os outros, não você. É muito mais simples ignorar a conexão entre infância e vida adulta. Mas ignorar não cura. Negar não muda. Evitar não resolve. A única saída é atravessar. Ver claramente. Sentir completamente. Integrar conscientemente. Ana resistiu a isso por anos. Meus pais fizeram o melhor que podiam. Eu tive uma infância normal. Não tenho do que reclamar. Essa é a frase que mantém o ciclo girando. Porque admitir que seus pais falharam parece traição, parece ingratidão, parece culpar pessoas que talvez já morreram ou que você ainda ama. E a cultura reforça isso. Honre seu pai e sua mãe. Seja grato pelo que teve. Outros tiveram pior. Mas Jung foi claro. Reconhecer a falha dos pais não é culpá-los. É reconhecer a realidade. É ver claramente o que aconteceu para poder mudar o que está acontecendo. Você pode reconhecer que seus pais eram limitados, que fizeram o melhor que sabiam, e ainda assim admitir que o que fizeram te machucou. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ana só começou a mudar quando finalmente admitiu a verdade. Meu pai era emocionalmente indisponível. Isso me machucou. E eu passei a vida buscando a atenção dele em outros homens. Simples assim. Doloroso. Mas simples. E quando ela finalmente disse isso em voz alta, algo mudou. O padrão não desapareceu instantaneamente, mas pela primeira vez, ela conseguia vê-lo acontecendo. Quando conhecia um homem novo e sentia aquela química instantânea, agora ela sabia perguntar: isso é atração real ou é meu padrão ativando quando um homem se tornava distante? Agora ela conseguia perceber: estou tentando conquistá-lo como tentava conquistar meu pai. Quando sentia vontade de se anular para manter o relacionamento, agora ela podia parar e perguntar: isso é amor? Ou é repetição de trauma? Consciência não elimina o padrão automaticamente, mas cria uma lacuna entre o gatilho e a resposta. E nessa lacuna, você pode escolher diferente. Você acabou de aprender os 4 padrões parentais que criam relacionamentos repetitivos. Você acabou de entender por que a química instantânea pode ser um sinal de perigo, não de amor. E você acabou de descobrir que o ciclo pode ser quebrado. Esse tipo de conhecimento profundo sobre padrões relacionais não é ensinado em lugar nenhum. Livros de autoajuda simplificam. Terapeutas levam anos para chegar nisso. A maioria das pessoas nunca descobre por que seus relacionamentos terminam sempre igual. Quando você clica no Super Thanks, você está dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que entender os padrões inconscientes que controlam nossa vida amorosa é valioso, que a verdade, mesmo dolorosa, é preferível à repetição cega. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como a transformação funcionou para Ana. Um ano depois de começar o trabalho interno, ela conheceu um homem chamado Rafael. Rafael era diferente, presente, atencioso, disponível, dizia o que sentia. Não jogava jogos emocionais, não desaparecia, não fazia ela adivinhar o que ele pensava. O primeiro instinto de Ana foi: não sinto química. Antes, ela teria descartado Rafael imediatamente, entediante, sem paixão, próximo demais. Mas agora, ela sabia o que a ausência de química significava.
Significava que Rafael não ativava seu padrão de ferida. Significava que o sistema nervoso dela não estava em modo de alerta. Significava que, pela primeira vez, ela estava diante de alguém que não replicava o pai. Ana decidiu dar uma chance, mesmo sem a química inicial. E algo interessante aconteceu. Nas primeiras semanas, ela se sentia estranha, desconfortável, esperando o momento em que Rafael se tornaria distante como todos os outros. Esse momento nunca veio. Rafael continuou presente, continuou disponível, continuou sendo exatamente quem ele era desde o começo. E gradualmente, algo que Ana nunca tinha sentido começou a emergir. Segurança. Não a paixão turbulenta que ela conhecia, mas algo mais profundo. Uma sensação de que ela podia relaxar, que ela não precisava performar, que ela podia ser ela mesma, que ela não precisava conquistar nada. Isso era amor. Amor de verdade. Não a repetição traumática que ela chamava de amor a vida toda. Ana casou com Rafael aos 41 anos. E pela primeira vez, o relacionamento não terminou da mesma forma. Porque não era o mesmo padrão. E sobre você. Deixa eu te dar um exercício prático para começar a identificar seus padrões. Pegue um papel e liste todos os seus relacionamentos significativos. Não precisa ser só românticos. Amizades intensas também contam. Para cada um, responda: como começou? O que você sentiu no início? Como terminou? Qual foi o padrão de fim? O que você fazia durante o relacionamento para manter a pessoa? O que você tolerava que não deveria tolerar? O que você fazia para manter a pessoa que você nunca faria por si mesmo? Quanto de si mesmo você perdeu tentando ser o que o outro queria? Se você for honesto, vai começar a ver o padrão. Vai ver que os finais são suspeitosamente parecidos, que você fazia as mesmas coisas, que tolerava os mesmos comportamentos. E quando você vê o padrão, pode começar a perguntar: onde isso começou? Quem me ensinou que amor era assim? A resposta quase sempre está na infância, no que seus pais fizeram ou deixaram de fazer. Já reparou que seus relacionamentos, inevitavelmente, acabam sempre da mesma maneira? Parceiros diferentes, histórias diferentes, cidades diferentes, até anos diferentes, mas o ponto final é sempre o mesmo. O mesmo tipo de discussão, o mesmo distanciamento cruel, a sensação de abandono, a dor lancinante, a raiva, e você se pega pensando: o que há de tão errado comigo? Por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que repito os mesmos erros? Porque parece que existe um script invisível controlando minha vida amorosa, me levando sempre ao mesmo destino fatal. Carl Jung disse que nos casamos com nossos pais, não literalmente, é claro, mas nos casamos com pessoas que replicam os padrões que nossos pais instalaram em nós, lá no fundo. Se seu pai era crítico, você vai se sentir atraído por pessoas críticas, como um ímã. Se sua mãe era controladora, você vai se sentir atraído por pessoas controladoras, buscando o familiar. Se ambos tinham frieza emocional, você vai se sentir atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis, repetindo a história. E vai chamar isso de química, vai chamar de paixão, vai chamar de destino, até que você perceba que não é destino, é ímpeto de repetição, um ciclo vicioso. E aqui está algo importante que Jung enfatizou, algo que você precisa grudar na mente. Você não é culpado pelo padrão. Você era criança quando ele foi instalado. Você não escolheu. Você não tinha como escolher.
era vulnerável demais, mas você é responsável por mudar agora. Agora que você sabe, agora que você entende, agora que o inconsciente está se tornando consciente, iluminado pela sua atenção. A culpa olha para o passado, buscando um bode expiatório. A responsabilidade olha para o futuro, construindo um novo caminho. Seus pais criaram o padrão, talvez sem intenção. Você pode quebrá-lo e se libertar. E a boa notícia é que o ímpeto de repetição pode ser interrompido. Padrões podem ser quebrados. O script que seus pais escreveram pode ser reescrito. Com sua própria tinta, mas não automaticamente. Não por desejo, não por força de vontade. Isso exige mais. Quebrar padrões inconscientes requer consciência. Requer ver claramente o que está acontecendo. Requer admitir verdades desconfortáveis sobre sua história, encarar a realidade e então escolher diferente. Mesmo quando a escolha diferente parece sem graça, mesmo quando a pessoa saudável parece entediante, mesmo quando seu sistema nervoso grita que algo está errado, porque algo está errado. O que está errado é que você está experimentando amor sem trauma e seu cérebro não sabe o que fazer com isso. Está acostumado com a dor. Ana precisou de 1 ano para se acostumar com Ricardo. 1 ano para seu sistema nervoso entender que segurança não é tédio, que presença não é fraqueza, que disponibilidade não é desespero. Foi desconfortável, foi estranho, como usar um sapato novo. Mas foi a única forma de quebrar o ciclo, de sair da repetição. O sistema nervoso de Ana precisou ser reprogramado. Ela precisou aprender, na prática, que amor seguro existe, que presença constante é possível, que ela não precisava conquistar nada, apenas ser. E a reprogramação aconteceu lentamente. Cada dia que Ricardo estava disponível era uma nova evidência. Cada momento de segurança era uma nova conexão neural. Cada prova de amor consistente enfraquecia o padrão antigo, desfazendo os nós. Não foi romantismo, foi neuroplasticidade. O cérebro de Ana estava literalmente se rewirando para um novo modelo de amor, uma nova forma de se relacionar. E hoje, 5 anos depois, Ana diz algo que nunca achou que diria. Eu finalmente sei o que é amor de verdade. E não tem nada a ver com o que eu achava que era. O amor de verdade não é turbulento, não é imprevisível, não faz você duvidar de si mesmo, não exige que você conquiste nada, não é uma batalha. O amor de verdade é presente, é consistente, é seguro e permite que você seja quem você é, sem máscaras. Ana levou 40 anos para descobrir isso. Você pode descobrir mais cedo. Agora me conta nos comentários. Qual padrão você reconheceu em si mesmo? Qual dos 4 padrões parentais explica seus relacionamentos repetitivos? Ou talvez você já tenha quebrado o ciclo. Talvez você já tenha encontrado alguém que não replica o trauma, que te faz bem. Comenta aqui embaixo. Conta sua experiência, porque cada história compartilhada ajuda outros a reconhecer seus próprios padrões. E reconhecer é o primeiro passo para mudar, para a libertação. Talvez você esteja no meio de um relacionamento agora e acabou de perceber que está repetindo o padrão. Talvez você acabou de sair de mais um relacionamento que terminou igual aos outros. Talvez você ainda esteja tentando entender por que nunca dá certo, qualquer que seja sua situação. Saber do padrão muda tudo, te dá poder. Você não é amaldiçoado. Você não tem azar no amor. Você não é incapaz de ter um relacionamento saudável.
Você apenas está repetindo um programa que foi instalado quando você era criança demais para entender. E agora que você entende, pode começar a reescrever sua própria história. O script dos seus pais não precisa ser o seu script. A história deles não precisa ser a sua história. O padrão pode acabar com você. A escolha é sua. Escreve aí embaixo. Estou lendo cada comentário.